Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. O fetiche da mercadoria constrói elementos religiosos estruturantes no sistema capitalista. Hoje no Religare, eu converso com Mariana Luzia Oliveira Lima. Ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Bem-vinda, Mariana, ao Religare. Olá, Flávio. Tudo Prazer. bem? Tudo bem, prazer receber você aqui. Muito obrigada. Prazer todo meu. Procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como por exemplo o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Mariana, primeiro parabéns pela sua pesquisa. O que significa afirmar o capitalismo como religião? O capitalismo como religião, Flávio, a gente conceber que o capitalismo ele estava sobre as mesmas aflições que um dia ou que a religião está em nossa sociedade. Isso parte de uma investigação mesmo de que o capitalismo ele carrega em si elementos religiosos, né? Não só comparando o capitalismo a uma religião, mas afirmando que o capitalismo ele tem uma estrutura religiosa. Quem começa propriamente nessa discussão, né? Quais são os primeiros teóricos que tematizam essa relação entre capitalismo, identificando no capitalismo elementos religiosos? A primeira pessoa que vai fazer de fato essa afirmação através de um fragmento, né, praticamente um esboço que ele faz sobre isso, é o Walter Benjamin, né, que foi um crítico, um filósofo que, a partir de algumas leituras que ele fez sobre o Max Weber, ele concebeu esse conceito de capitalismo como religião. Ele elegeu alguns elementos que estruturam esse capitalismo como uma manifestação religiosa. Esse manifestar-se de forma religiosa do capitalismo, que expressões tem no cotidiano? Como é que a gente pode identificar isso, Mariana? A gente pode ver isso no dia a dia das pessoas de uma forma muito clara, Flávio. Através da adoração, que pode ser vista pelo dinheiro, através do consumismo, né? A gente olha hoje para uma vitrine, desejando uma marca de roupa. Então, a gente está, sim, num processo de cultuamento de vários elementos desse sistema capitalismo, de uma forma, como o próprio Walter Benjamin coloca, incessante, né? A gente deseja uma coisa hoje, eu desejo um produto, eu tenho esse produto, amanhã eu já quero outro produto, e esse cultuamento, esse desejo, ele está sempre se renovando e deixando com que as pessoas fiquem praticamente presas nesse sistema capitalista. Até onde eu posso acompanhar, você é a primeira mulher pesquisadora desse tema no Brasil, né? Com quem mais você anda dialogando aqui no país? Aqui no país, eu dialogo com o Jung Mossung, através da professora Gisele, através do Alan Coelho, que também me apoiou bastante. Foi um livro, né, que foi publicado sobre o capitalismo como religião, e através até dos artigos mesmos, dos autores que estão dialogando isso no Brasil. Como a Escola do DEI também, que está aqui na América Latina, fazendo pesquisas sobre o assunto. Assunto que vão desde o consumismo, do consumo, a questão do fetiche, né? Fetiche visto também pela psicanálise como desejo, a questão também de ver esses elementos religiosos no dia a dia das pessoas e como isso impacta o dia a dia das pessoas. São pessoas com bastante destaque, né? O professor Jung Mossung, da UMESP, o professor Alan Coelho, que teve uma tese reconhecida como menção honrosa pela CAPES alguns anos atrás. Você falou do livro dele, né, da editora Recriar, Capitalismo como Religião. Você está bem acompanhada, Mariana? Excelentes autores, né? Sim, além do seu orientador, claro, o professor Wellington Teodoro da Silva. E Mariana, você falou agora de um termo que ajuda a gente a entender essa manifestação religiosa no capitalismo, que é esse termo fetiche. Como é que a gente pode entender isso nessa lógica do capitalismo? O fetiche, né? O título da minha pesquisa é Capitalismo como Religião, o fetiche da mercadoria.
Então, eu fui lá buscar no Marx, compreender esse conceito de fetiche, que na verdade está o coração aí, né, da compreensão do capitalismo, está no Marx. E o Marx ele traz esse conceito do fetiche da mercadoria, que é justamente esse deslumbramento que envolve, né, esse objeto que se torna um objeto de desejo mesmo pelas pessoas, né? Será que esse objeto tem uma superstição, né, em volta dele? O que faz com que as pessoas, né, realmente carreguem esse desejo, né, prendam-se a esse desejo? E o fetiche da mercadoria, que é o que eu trago na minha pesquisa, ele está extremamente vinculado com a questão do consumo, né? Justamente com essa questão do desejo do consumo, que é um dos capítulos que eu trago na minha pesquisa. Então, o fetiche vai ser esse encantamento que envolve o objeto e faz com que ele deixe de ser algo simples, poderia ser usual, né, prático na vida de uma pessoa, e passe a ter esse encantamento que vai muito além da sua mera materialidade. Eu me lembro, nós falávamos aqui do professor Jung Mossung, e eu me lembro de uma importante obra dele, que é Teologia e Economia, e um outro mais simples que o telespectador e a telespectadora podem acessar com bastante facilidade, que é Desejo, Mercado e Religião. E lá o Jung fala sobre essa relação que o capitalismo consegue operar em torno do desejo. Isso, na lógica de mercado, é bastante evidente. Como é que se dá a operação em torno da produção do desejo, Mariana? O desejo, né, conforme eu trago na minha pesquisa, ele justamente opera com esse fascínio. Ao mesmo tempo que ele te fascina, ele te aprisiona de alguma forma, né? Então, esse desejo, ele te gera, de um lado, um brilho frágil, que é conforme a gente diz, né, de um aprisionamento, né? E, ao mesmo tempo, dessa geração desse deslumbre. O desejo, até que eu trago um pouquinho na minha pesquisa, ele, dentro dessa área da psicanálise, ele pode ser até substituído por uma mera satisfação. Que hoje, na sociedade, a gente pensa nisso como uma forma tão rápida e dinâmica que a formulação do desejo, na sua complexidade, ela está perdendo esse caráter, esse formato e sendo substituída por uma mera satisfação diante dessa dinâmica do mercado financeiro, do mercado capitalista, desse sistema econômico que nós vivenciamos, Flávio. É inteligente, mas é também perverso, não é, Mariana? Porque essa lógica do desejo não tem fim. Quem consegue manipular isso tem as pessoas mais desavisadas nas mãos. Você falou várias vezes em psicanálise. Você faz um diálogo com a psicanálise em torno desse tema? Na sua pesquisa? Eu considerei crucial fazer alguns diálogos durante a minha pesquisa, que é o diálogo com a economia, com a psicanálise e com a ciência da religião. Eu acreditei durante a minha pesquisa que essas eram as bases para a compreensão do sistema capitalista e também dessa questão do fetiche. A gente entender o fetiche sem passar pela psicanálise é fazer um trabalho que, ao meu ver, ele fica realmente aquém dessa qualidade, porque o fetiche, dentro da psicanálise, ele vai justamente trazer essa concepção, né, de que você tem um desejo específico por algo, né? Você tem um desejo que é voltado aí, que está inserido dentro até mesmo de uma lógica que pode estar inserido dentro de uma perversão, né? Eu desejo aquilo específico, eu quero isso específico, e isso compõe também esse conceito de fetiche que é trazido dentro do texto. Essa lógica do desejo, ela parece que se retroalimenta continuamente, né? O desejo só vai pedir mais desejo, não tem fim, não tem satisfação. A partir do momento que você deseja algo, por exemplo, eu desejo comprar um celular, até trago essa questão, você deseja um novo modelo do iPhone, mas o iPhone vai lá e traz um novo modelo daquele mesmo modelo, por exemplo, iPhone 13, depois você tem um iPhone 13 Pro. O iPhone 13 ele já não serve mais para a pessoa que tem esse desejo pelo iPhone, ele já quer o iPhone 13 Pro. O que faz, né, a pessoa mover esse desejo com essa velocidade? É justamente esses elementos que compõem o capitalismo, né? E esse fetiche que carrega essa marca, né? O desejo específico pelo iPhone, né? Pela marca do iPhone. Então é praticamente disso que a gente está falando, desse sistema de adoração, né? Que é incessante, que passa aí pelo imaginário das pessoas na sociedade. E uma lógica de sacrifícios, né? O que as pessoas não fazem para a satisfação dos desejos que
o mercado continuamente vai apresentando para as pessoas. Essa lógica de sacrifício você também chegou a abordar na sua pesquisa? Sim, eu acho tem duas visões que eu acho que são interessantes que eu consegui compor dentro de uma pesquisa, né, de mestrado. Sim. Claro, tinha muitas coisas que poderiam ser abordadas. Eu queria ter aprofundado um pouquinho mais sobre isso, mas o que eu consegui elaborar foi justamente a gente pensar nesse sacrifício. Primeiro, você tem um sacrifício pessoal, né? Eu vou me sacrificar para eu ter esse objeto, para eu ter esse status, para eu estar nesse lugar social do capitalismo que ele me coloca, né? Porque esses elementos, esse consumo, ele me coloca num status social. Então, eu sacrifico minha vida para isso. E também a gente vê o próprio capitalismo fazendo sacrifícios sociais, né? A gente vê assim, quando o sistema capitalista ele entra numa ruptura, numa crise, Flávio, a gente sacrifica direitos civis, direitos sociais, direitos trabalhistas para manter esse sistema em funcionamento. A gente não pensa numa renovação, numa mudança de sistema, a gente pensa em supressão de vários direitos, normalmente direitos que vão vir aí para pessoas, né, que já estão menos favorecidas nesse sistema capitalismo, para que esse capitalismo se mantenha, né, em continuidade, constantemente sendo renovado. Bom, você deixa uma série de questões que a gente vai poder continuar tratando aqui na nossa conversa de hoje. No programa, nós conversamos com Mariana Luzia Oliveira Lima. Nós estamos falando do capitalismo como religião. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com Religare Conhecimento e Religião. Estamos de volta com Religare Conhecimento e Religião. E hoje a nossa convidada é Mariana Luzia Oliveira Lima. Nós estamos falando sobre capitalismo como religião, que é o tema da pesquisa da Mariana no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Mariana, quando a gente fala em capitalismo, nós estamos falando em vários atores, né, trabalhando a favor de um sistema. Um desses elementos, acho que a gente precisa considerar, é o papel das tecnologias de comunicação. Né? Como que isso funciona a favor do sistema capitalista de produção e consumo? Uhum. Sistema capitalista, a gente sempre pensa assim, num sistema econômico em que todos nós estamos participando desse sistema econômico. Mas é muito claro que tem alguns agentes que vão atuar nesse capitalismo com uma certa força, com muito impacto. As empresas, né, as telecomunicações, e essa união, né, de como vender esses produtos, né, de como seduzir esses consumidores, né, de como produzir mais, né? Tudo isso envolve esse capitalismo como religião, Flávio, no sentido assim, quando a gente pensa em tecnologia, a gente já pode pensar em mecanismos de produção que alcance mais pessoas. Uma coisa que é até abordada na minha pesquisa é justamente essa questão de que hoje a gente pensa, por exemplo, né, numa propaganda voltada, direcionada para o público, já pensando no próprio perfil desse consumidor. Antes você tinha um bombardeio de informações muito grandes e hoje você já tem, né, já chega assim, às vezes num site e já chega para você propagandas direcionadas para você, a partir justamente dessa varredura que é feita, né, através dos algoritmos, pensando no seu perfil. Então a chance de consumo é muito maior, porque você vai descartar dentro daquilo que é apresentado para você muito menos informações. Os movimentos sociais, eles não representam, e alternativos, eles não representam uma contraposição a esse modelo? Assim, a gente vai ter muitos pensadores, né, que vão falar um pouquinho sobre isso, né? Alguns vão falar assim, olha, quando você vai lá e faz, né, uma propaganda, por exemplo, feminista contra o capitalismo, será que você ajuda esse capitalismo ou será que você está adaptando o feminismo a esse capitalismo? Ou será que você pode pensar em algo mais radical, que rompe com esse capitalismo, né? Então, a gente pode ter esses dois pensamentos transitando aí no sistema capitalista mesmo. Então, um mais cultura, que pensa assim, não é possível romper sim, então a gente vai pensar em mecanismos para romper esse capitalismo, seria uma corrente, e teria outra corrente que falaria, não, você está só criando meios
de adaptar a sua revolução a esse sistema capitalista. Então, isso é uma polêmica, esse assunto ele é polêmico nesse sentido. Durante a sua apresentação aqui desse capitalismo como religião, que manifesta elementos de religião, em algum momento eu identifico algo como um Deus mercado, ou não sei se nós poderíamos falar em um Deus dinheiro. É possível falar em um Deus com relação a esse sistema? O que é divinizado no capitalismo com elementos de religião? Sim, Flávio, dentro da pesquisa eu trago um pouquinho dessa questão, sim, da substituição do Deus. Se o Deus capitalista, se o sistema capitalista, ele está acima de todas as relações, então ele estaria acima do próprio Deus, né? Será que o Deus capital, Deus do capitalismo, ele estaria acima de todas as relações? Se a gente partir desse pensamento, sim, né? Então a gente teria uma adoração ao Deus do capitalismo, que poderia ser manifesta em vários ambientes. Por exemplo, uma bolsa de valores, né? Um shopping center, uma moeda, dinheiro. Então, ela poderia esse Deus poderia se manifestar em vários momentos. Ele não tem um rosto, ele não tem uma face, mas ele controla a vida das pessoas, assim como controlaria uma religião, um Deus. E o culto que agrada a esse Deus, ou ídolo, dirão outras pessoas, né? É o consumo? Esse é o culto que verdadeiramente agrada a esse ídolo? Sim, seria esse consumo, mas seria a questão assim, de querer e desejar o fim, né? A questão fim do sistema capitalista, que surgiu e permanece até hoje, que é o lucro, né? Ter esse lucro e a partir dele gerar o consumo, gerar, né, um certo desenvolvimento aí, né, nesse panorama capitalista, né? Mas é sempre essa percepção aí do lucro e também essa adoração que é feita aí ao consumo e aos outros elementos do sistema capitalista. Bem, você falou que a situação é de debate em torno de se o capitalismo pode ser superado, até onde ele pode ser criticado ou não. E eu estou do lado daquelas pessoas que entendem que sim, a gente precisa fazer uma crítica frontal, porque o esgotamento dos próprios recursos, né, é bastante evidente e tem produzido consequências nefastas, principalmente para as populações mais pobres do planeta. Como é que fica a questão ambiental, né, dentro desse debate que você traz sobre o capitalismo como religião? Eu compartilho desse seu posicionamento, eu acho que foi isso que me trouxe até mesmo a pesquisar sobre isso, porque eu pensava assim, qual o limite desse capitalismo, né? A gente vê várias consequências desse capitalismo sentidos na pele das pessoas sendo negligenciadas porque esse capitalismo não alcança todas as pessoas, né? E, de outro lado, ao mesmo tempo, né, a gente está vendo devastação ambiental, a gente está vendo hiperprodução, descartes, várias questões, né, consequências desse capitalismo que estão tendo só medidas assim paliativas, mas que não são de fato ainda determinantes para a gente pensar numa sociedade que consiga se sustentar, né, ao longo dos anos. Então, quando eu penso na questão ambiental, eu penso justamente assim, a gente pensa numa questão urgente. A última reunião da ONU, eu até trago isso na pesquisa, né? A ONU se reúne para falar assim, a questão climática é uma questão urgente, uma coisa que a gente não pode deixar para amanhã. Se a gente continuar explorando nossos recursos naturais, que são findos, se a gente continuar pegando esse lixo e jogando na sociedade, devastando esse meio ambiente, né? Uma hora, isso já está acontecendo, esse sistema ambiental ele vai colapsar. Então, assim, essa é a preocupação e a gente tem uma meta até 2030 de que várias medidas sejam implementadas para que o meio ambiente consiga se sustentar durante esses anos, né? Às vezes pensar até mesmo em sustentabilidade tem sido pouco, pensando em toda essa devastação que o capitalismo já fez, principalmente no sistema ambiental. E é preciso a gente começar a dialogar justamente essa forma de sistema capitalista, né? Essa hiperprodutividade, essa devastação ambiental, pensada justamente
nos limites desse capitalismo, né, para barrar esse capitalismo, principalmente aí pensando no sistema ambiental, que tem sim os dias contados, não é algo que a gente vê daqui, né, muitos anos, é algo que já está acontecendo. Eu vejo que as pessoas elas pensam assim, um dia, vamos pensar em reciclagem, quem sabe a gente vai fazendo aos poucos. Não, eu já vejo como uma medida urgente, claro. Certamente, nós temos imagens muito fortes do impacto que esse sistema provoca na vida das pessoas, né? A lama de Mariana, a lama de Brumadinho, que passa por cima de vidas, né? Então nós precisamos de fato assumir a crítica ao sistema. E, inclusive, no que diz respeito a direitos humanos, que estão sendo negligenciados em nome do sistema capitalista. A gente termina com essa questão, Mariana. Como é que fica a pauta de direitos humanos, né, junto da pauta de direitos ambientais que você acabou de apresentar? A questão de direitos humanos, até mesmo quando a minha formação em direito, né, é a minha área primeira, assim, que eu comecei pesquisando direitos humanos, sempre abracei os direitos humanos. E quando a gente pensa em capitalismo, pensando nesse sistema que é veloz, né, e que degrada direitos, ele não funciona, claro, para todas as pessoas de uma forma igual. Essa questão de falar assim, é só você trabalhar muito que você vai conseguir ter uma posição social na sua vida, você vai conseguir ter sucesso. Essa questão da meritocracia que nós já conhecemos, na realidade isso não funciona. No sistema capitalista, as coisas não funcionam assim, porque as pessoas elas não estão niveladas, né? E se eu coloco um sistema que parte desse pressuposto para todas as pessoas e as pessoas não conseguem acompanhar esse sistema capitalista dessa forma, grande parcela da sociedade, porque é um número mínimo que consegue essa vitória, serem os vencedores desse sistema capitalista, estarão perdendo dentro desse sistema. Muito obrigado, Mariana, pela sua participação aqui no Religar e sucesso para a continuidade dos seus trabalhos. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Flávio. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado, doutorado. Acesse a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui a toda a nossa equipe. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religar e Conhecimento e Religião.